Caros irmãos e irmãs, esta festa de hoje nos recorda a nossa transitoriedade sobre a face da terra. Porque mesmo que nós vivamos 100 anos, nós não vivemos os 100 anos do mesmo jeito. Está sempre num trânsito. E depois nos recorda a vocação universal para a santidade. Todos somos chamados a ser santos, como nosso Pai Celeste é santo. E dá tempo todo mundo ser santo. Nós temos santos como São João Evangelista, que deve ter vivido mais de 100 anos. Nós temos Santo Afonso de Ligório, que viveu 92 anos. Mas nós temos santos que viveram 23 anos, como Santa Teresinha, que viveram 14 anos, como São Tarcísio, que viveram 15 anos, como São Domingos Sávio, que viveram 11 anos como São Francisco de Fátima. Viveram tão pouco tempo e deu tempo ser santo. A santidade é acessível a todas e todos os filhos de Deus. Se alguém não é santo, é que não se dispôs a este caminho de santidade. A santidade tem dois aspectos fundamentais. Um é superar o pecado. É impossível alguém ser santo sem esta busca, este esforço constante para vencer o pecado. Mas não é suficiente. Além de vencer o pecado, é preciso uma profunda comunhão com Jesus Cristo. Nós encontramos na primeira leitura de hoje, no capítulo 7 do livro do Apocalipse, em que João Evangelista fala desta visão dos 144.000 santos que vêm da antiga aliança, que eram 12 tribos, e 144.000, dá 12.000 por cada tribo. Mas não é só. Ele fala de uma grande, incontável multidão, que são os santos advindos da segunda aliança, depois que Jesus veio à terra, depois que Jesus manifestou a misericórdia de Deus e se mostrou como caminho para a santificação de todos. A santidade consiste numa vivência de quem aceita ser generoso. O grande problema do ser humano é a falta de generosidade. Se nós observarmos a nossa vida, vemos como nós somos mesquinhos. Nós não somos generosos. Nós somos mesquinhos no amor. Vai ouvir um casal. Olha como a mulher ama, cheia de condições. Ele fez isso que eu não gostei, agora eu também não faço isso. E o marido a mesma coisa. Olha a forma como os pais amam. Eles amam, mas eles se retraem. Eles não se entregam ao amor. Olhem os filhos.
aí não precisa nem explicar. Às vezes nem precisa de nada. Qual é o filho que está amando o pai sem se retrair, mas se entregando a tudo que ele pode fazer? Olha no trabalho. Todos nós fazemos o nosso dever. Nós somos pessoas responsáveis. Somos pessoas sérias. Mas os santos não eram apenas responsáveis e sérios. Não foram apenas pessoas que fizeram o dever, mas foram alguém que foram além do dever. Que fizeram o bem, não porque era dever, mas fizeram o bem, todo o bem que puderam fazer. Jesus cumpriu toda a lei. Nós encontramos que Jesus, segundo o seu costume, no sábado, não era ainda o domingo, ele ia para a sinagoga, que equivale hoje vir ao domingo para a igreja. Ele ia para a sinagoga, segundo o seu costume. E não só ia, ajudava, lia. Nós vemos isto lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga e desenrolou o livro do profeta Isaías e começou a ler. E as pessoas ficaram com os olhos fixos nele, porque ele era acostumado também a pregar. Jesus devolvia o dízimo. Vimos uma vez que Jesus pagava o imposto, que uma vez estava sem dinheiro, ele e Pedro, e foram pescar para encontrar uma moeda na boca de um peixe, para dar o imposto que era devido por ele e por Pedro. Jesus cumpria todos os seus deveres. Mas ele não fez só isso. Jesus deu-se por inteiro, a última gota de sangue. Quando ele já estava morto, que o soldado varou-lhe do lado direito para o lado esquerdo e atingiu o coração com a ponta da lança, saiu sangue e água. Já tudo que tinha ficado ainda, saiu a última gota de sangue. Jesus deu inteiramente seu corpo, deu inteiramente sua atenção, deu inteiramente sua vida. Ele é o santo dos santos, porque ele é a máxima expressão da generosidade com que um ser humano pode viver. E todos nós podemos viver de maneira generosa. Generosidade não é cumprir o dever. Generosidade é aquilo que se faz a mais depois de ter cumprido todo o dever. E somente quem vai além do dever alcança a bem-aventurança que foram proclamadas, é uma só, mas proclamada de 8 modos por São Mateus, que nós lemos agora no capítulo 5, e por São Lucas, em apenas 4 formas. A bem-aventurança. Eu não acredito que exista alguém que queira ser feliz 50%. Eu não acredito que alguém queira ser feliz 70%. Eu acredito que todas as pessoas querem ser felizes 100%. E por que não são? Alguém vai dizer, porque você não tem Jesus? Porque você não conheceu Jesus? Se você conhecer Jesus, se você tiver Jesus, mas você não for generoso,
você também não conhece o que significa bem-aventurança. A bem-aventurança é este estado de plenitude, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de dificuldade. Esse estado de plenitude que evita o que nós chamamos de retração. Jesus nunca se retraiu. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, que os soldados chegaram com tochas e armas procurando, Jesus se manifesta e diz: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. Pois sou eu. Pois sou eu. Pode deixar os outros irem em paz. Já que vocês estão procurando só a mim, pode deixar os outros irem em paz. Jesus não se retraiu. Quando Jesus está sendo interrogado, tanto por Pilatos, ele não se retrai. Quando alguém lhe dá uma bofetada, ele não se retrai, ele só diz assim: se você está tão infeliz, fui eu que fiz alguma coisa errada para você ficar infeliz? Se não foi, se eu falei corretamente e você está infeliz, onde está a razão da sua infelicidade? E a gente vê tantas pessoas agredindo umas às outras, e a razão é uma só: a falta de generosidade gera no ser humano aquilo que os antigos, que não eram ainda psicólogos, mas teólogos, chamavam de uma doença que eles chamavam de assídia. Depois vocês olhem no celular o que é assídia, com C, viu? Não é com S, de assiduidade. Assídia é uma mistura de preguiça com tristeza. E essa preguiça com tristeza, ela se move entre a inveja e o ressentimento. Por que que Deus exige isso de mim e não exige de fulano? Por que que eu tenho que suportar isso e fulano não tem? Por que que não pode ser do meu jeito? E esse estado de tristeza, quantas pessoas têm me dito: padre, eu tenho que aguentar meus filhos. Mas eles são seus, você está dizendo que eles são seus, não são meus. Eu tenho que aguentar minha mulher ou meu marido, mas você está dizendo que é seu, não são meus. Mas a pessoa entra numa zona cinzenta, onde tem a preguiça de mudar, a preguiça de ir além do dever e a tristeza de não viver de maneira plena, generosa, fazendo além do dever, alcançando a plenitude do seu ser. Pode olhar que todas as pessoas que estão reclamando, todas as pessoas que estão entristecidas, todas as pessoas que estão revoltadas, elas estão neste estado de assídia, uma espécie de, não é bem inveja, não é bem ressentimento, não é uma tristeza total, porque não há um motivo claro, e não há também uma disposição, é uma indisposição com a vida, uma indisposição consigo mesmo, uma indisposição com o mundo e com Deus. E quanta gente vive aí. E para sair desta situação, procura tantos meios. A diversão é uma, mas a diversão passa. A bebida é outra, mas o efeito da bebida passa.
A droga é outra, mas o efeito da droga passa. O sexo é outro, mas o prazer do sexo também passa. E volta àquele estado de torpor, de assídia, de preguiça de viver, de preguiça de fazer, de preguiça de ser melhor e uma tristeza porque não consegue. Nós, neste momento, nós temos que recorrer a Deus. A santidade é este encontro do esforço humano de vencer o pecado, de vencer a mesquinhez, a mediocridade de ficar no meio. Eu podia tirar 10, mas 7 dá para passar. Então já está bom. Eu podia ser melhor, mas não vão me reconhecer, então eu vou ficar aqui me retraindo. Isso é a vida da maioria das pessoas. E que não conhece a alegria dos santos. Não conhece a alegria dos santos. Porque os santos são plenamente generosos. Estão muito além do dever. Estão neste estado de plenitude de quem se derrama na felicidade de ser pleno. E esta plenitude leva para a eternidade. Ninguém vai se tornar santo depois que morrer. Depois que morrer, a gente pode descobrir que era santo em vida, que vivia em plenitude. Mas a grande maioria, ninguém descobre. E é por isso que a igreja, aqueles santos que ela descobre que eram santos, ela dedica cada dia a um deles. Não é? Dia 19 de março a São José, dia 13 de junho a Santo Antônio, dia 24 de junho a São João, não o evangelista, mas o João Batista, 29 de junho a São Pedro e São Paulo, e assim sucessivamente. Mas esta multidão, que ela nem descobriu, mas eles eram santos, eles foram plenamente generosos, eles nunca se retraíram, eles se doaram inteiramente como Maria Santíssima, que não entendeu quando o anjo falou, mas ela disse, eu não sei como isto vai acontecer. Não, o Altíssimo virá sobre ti, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E imediatamente vai para a casa de Isabel, e vai atrás de Jesus, e Jesus é crucificado, e ela fica lá ao pé da cruz, não sentada nem acabrunhada, mas de pé, na entrega total, na generosidade total. E quando tiram Jesus da cruz, ela senta e o acolhe no seu colo. E assim foram tantos santos, todos os santos viveram assim. Foram felizes, continuam felizes. Isto é acessível a nós, se nós fizermos este exercício de generosidade, vencendo o pecado, vencendo a assídia, sendo plenamente generosos, sem nos retrairmos no amor, e buscando na oração e no exemplo de Jesus e dos outros santos o nosso modo de viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem. Donde há de julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém. A Igreja nos oferece em cada missa um exercício de generosidade, porque sabe que sem a plenitude da generosidade, ninguém encontra a plenitude de si mesmo e muito menos a felicidade desejada. Por isso, mais uma vez, vivamos assim, generosos, alegres, cantando.